pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, chegamos na nossa quinta semana sobre os nossos trabalhos sobre política e a gente já viu uma série de questões, né? A gente já trabalhou toda a forma de organização política, né? O que é democracia, o que é república, né? A parte de forma de governo, a divisão dos poderes, né? A gente tá bem-vindo, né? E espero, né, que tenha ficado bem claro de como é que funciona o governo, de como é que ele opera, de como é que ele se organiza e tudo mais, tá? Isso é bastante importante porque a gente vê muitas vezes, né, as pessoas discutindo política de uma forma equivocada, né? Esses dias mesmo, essa semana passada agora, né, eu vi uma pessoa discutindo política e falando mal de uma autora, xingando ela de republicana, como se republicano fosse um xingamento, né? Para republicano ser um xingamento, eu tenho que exaltar ditaduras totalitárias, né? Eu tenho que dizer, e é interessante isso, que essa mesma pessoa falava mal, né, de Cuba, né, falava mal lá da União Soviética e tudo mais, só que no momento em que eu critico a República, eu estou exaltando esses povos que ele achava que era ruim, simplesmente porque eram governos totalitários de esquerda, né? Mas, enfim, se eu critico a República, eu exalto o totalitarismo. É uma coisa... é o oposto, né? O oposto de totalitarismo é a República, né? É o governo do povo, né? São governos abertos. Então, não faz sentido. Mas por que essa pessoa exalta? E é uma pessoa com curso superior, formada e tudo mais, né? Pertence a uns grupos aí de estudos e tudo mais. Mas por que essa pessoa falou esse absurdo? Porque ela não sabe o que é república, né? Ela, certamente, dentro do histórico de vida dela, ela nunca estudou o que é isso, né? Eu afirmo isso para vocês. Isso é muito comum quando a gente trabalha com política, né? Porque como política é um conteúdo que todo mundo vivencia, né? A gente vivencia política, olha noticiário e tudo mais, todo mundo acha que sabe de política e de fato não sabem, né? Muita gente não tem ideia do que é uma democracia. Democracia não é eu ter capacidade simplesmente de ir lá votar. Democracia tem todo um conjunto de regras que façam com que eu tenha espaço de fala na sociedade, que eu possa expressar livremente, né? Que eu possa também votar, escolher quem vota, né? Que eu possa ter representantes no governo, tudo isso é democracia. Quando eu não admito qualquer uma dessas coisas, eu não tenho democracia, né? Eu não sou um defensor da democracia. Então, são várias questões. As pessoas, em geral, não sabem o que é democracia, né? Criticam, às vezes, os governos, falam assim, a democracia não funciona. Não, a democracia funciona. O problema é o governo, às vezes o problema é a forma com que a democracia é constituída e tudo mais, né? E é um pouco disso que a gente vai ver hoje, tá? Eu vou tentar trazer para vocês, de forma resumida, do que é o modelo político brasileiro, tá? Do que é a democracia no Brasil. Eu já dei alguns indícios, né, para vocês de que o Brasil ele gosta de copiar coisas dos outros lugares, né, e colocar aqui e as coisas não funcionam direito, né, porque a gente não tenta entender o Brasil, né, a gente tenta copiar coisas de fora. Isso inevitavelmente dá problemas. E com a nossa democracia não foi diferente, tá? A gente não buscou construir uma democracia baseada naquilo que a gente tinha. A gente construiu uma democracia baseada em mecanismos democráticos de outros lugares. A gente importou eles, né? E no Brasil, embora ele seja presidencialista, a gente vive uma república presidencialista, né? República democrática presidencialista. Embora a gente seja isso, a gente tem características parlamentares. E aí que começa a ter um monte de problema, né? Porque, vocês lembram da divisão dos poderes? Quem faz as leis é o legislativo, né? Quem faz leis é o legislativo. No Brasil, o executivo também faz. O que a gente tem como medida provisória é uma ação do executivo, né? Produzindo leis, né? É uma lei que o presidente faz. Em resumo, é isso, tá? Medida provisória é isso. Claro que ela tem um tempo determinado e tudo mais, mas esse tipo de mecanismo, ele é típico de
regimes parlamentares. No parlamentarismo, isso existe muito e ele é importante, porque, só que vejam, vocês lembram como eu acabei comentando, o parlamentarismo ele é diferente do presidencialismo pelo seguinte, no parlamento, né, quem escolhe o presidente, quem governa, é o Senado, seria o parlamento. O parlamento escolhe o primeiro-ministro que vai governar. Tá? Como ele escolhe o primeiro-ministro, ele é digamos, um senador, né, e ele foi escolhido, né, que é o equivalente, né, o parlamento é equivalente ao Senado, como é desse grupo que escolhe, ele tem algumas características, mas mesmo nesses governos em que existem as medidas provisórias, ela é pouquíssimo usada. Pouquíssimo usada. Por quê? Porque no momento em que o primeiro-ministro começa a abusar do poder, ele é facilmente deposto. Processos de retirada do primeiro-ministro, ou seja, uma espécie de impeachment, é muito fácil em regimes parlamentares. Muito fácil, porque o parlamento vê que aquela pessoa está descumprindo as coisas, ele começa a entrar em conflito, o parlamento arranca aquele primeiro-ministro e bota outro. Isso é muito fácil de acontecer, acontece com uma certa frequência, quando o primeiro-ministro começa a fazer coisas que não devia, né? Começa a ter medidas impopulares e tudo mais. No presidencialismo, não. Para alguém ser impeachmentado, assim, é um processo longo, porque o presidencialismo não ele é feito realmente para proteger quem foi eleito como presidente, para ele não ficar saindo o tempo inteiro. Então, é relativamente difícil ter que ter uma votação no Congresso, uma votação no Senado, para que essa pessoa seja impeachmentada. E ela tem que ter cometido algum crime e tudo mais, né? No parlamentarismo ela não precisa ter necessariamente cometido um crime. Se ela está impopular, ela já pode ser tirada, né? No presidencialismo ela tem que ter cometido crimes. Em teoria, é o único jeito de uma pessoa sair. Ela pode ter 1% de popularidade, ela não vai sair. Tá? Então, a gente tem isso. Só que, no Brasil, né, o nosso legislativo não legisla. Tá? Isso é muito comum. Tudo que é assunto polêmico, o nosso legislativo ele é omisso. Né? Ele não faz o que devia fazer. Tá? Isso envolve N questões. Né? Então, por exemplo, a gente teve, isso é um fato concreto, né? A gente tinha uma discussão que tinha que ser produzida uma lei para aborto, né, para mulheres que estavam grávidas, né, e e as crianças já tinham se diagnosticado que ela era anencéfala, né, que ela não tinha cérebro, né. Então, essas mães que estavam grávidas de fetos anencéfalos, né, que não, enfim, sem cérebro, elas queriam ter o direito de fazer o aborto, porque, enfim, o filho já está morto, né, ele vai nascer e vai morrer porque ele não tem cérebro, né? Ele não tem... ele está vivo ali simplesmente porque está ligado com a mãe, né? No momento que ele desligar, cortar o cordão umbilical, ele vai morrer porque ele não tem o cérebro para acomodar as funções dos órgãos e tudo mais, né? Perfeito. Ele tinha que legislar sobre isso, né? O legislativo, né? Tinha que criar uma lei para isso, né? Para permitir, porque a gente só pode... As coisas só são lícitas no Brasil se tem lei, né? A gente tem esse regime jurídico que é assim. E o legislativo não fez isso. Aí sobrou para quem fazer isso? Para o judiciário. O judiciário criou uma interpretação jurídica sobre o direito à vida e tudo mais, entendeu que aquela vida não existe, né? Portanto, a questão do direito à vida foi retirada de fetos anencéfalos. Isso permite com que a mãe faça o aborto, que ela termina a gravidez antes da criança nascer. Porque imagina o sofrimento, a mãe, sei lá, sabendo que a criança vai nascer morta, ficar 9 meses gestando aquela criança para ter o sofrimento de nascer e tal. Então é uma questão muito complicada, né? E quem teve que legislar sobre isso foi o judiciário, que numa interpretação jurídica para isso, né? Ele no fundo criou uma lei, né? E isso é muito comum, né? O legislativo, o judiciário ter que criar interpretações que no fundo são leis para corrigir questões sociais que o legislativo é omisso, né? O executivo acaba fazendo isso. Isso é muito comum, porque o nosso legislativo ele não quer assumir o ônus, né? Assumir os problemas que julgar coisas mais polêmicas pode gerar.
né? Então ele se omite, né? E a gente acaba não tendo leis para um monte de coisa porque o nosso judiciário, o nosso legislativo é omisso. E isso faz também que muitas vezes o executivo produza leis, que são as medidas provisórias. Só que o nosso executivo faz muita medida provisória. E isso não é para ser assim, porque aí o nosso executivo ele acaba atuando pelo legislativo. E isso faz com que o nosso legislativo se acomode cada vez mais. No fundo, um dos grandes problemas que a gente tem é o excesso de atividade do nosso executivo, excesso de atividade do nosso judiciário e o nosso legislativo, né, que devia produzir leis, não faz. Quando a gente vê a divisão dos poderes, né, o executivo executa as leis, né, ele chancela as leis, ele não produz leis. No Brasil, o executivo produz leis, o judiciário também produz leis. E o nosso legislativo, que devia produzir leis, não faz. Então a gente já tem um problema de organização política, né? Porque a gente vê na divisão dos poderes, os nossos poderes não funcionam como deveriam funcionar, nem de longe. E, somado a isso, a gente tem um outro problema que se chama presidencialismo de coalizão, tá? O presidencialismo de coalizão, ele é uma forma de organização política que é comum ao parlamentarismo, mas que existe somente no nosso presidencialismo. Então, vamos lá. O que é presidencialismo de coalizão? É que quando, por exemplo, o primeiro-ministro, né, no parlamentarismo, para ele ser eleito, ele tem que ter a maioria do Senado, né, porque ele é eleito por essa maioria do Senado e aí ele vira o primeiro-ministro. No nosso regime político, que é presidencialista, não, né? O nosso presidente é eleito separado, o nosso Senado é eleito, né, os nossos deputados federais e o nosso presidente são eleitos separados, o povo que vota neles. Como o presidente precisa ter governabilidade, ele precisa produzir leis, precisa ter as leis aprovadas, precisa que as suas medidas provisórias sejam aprovadas também e tudo mais, né? Ele precisa ter maioria no Congresso e no Senado. Aí como é que ele faz isso? Ele faz alianças com partidos políticos, né? E essas alianças com os partidos políticos envolvem a venda, entre aspas, venda de ministérios. Por isso que quando se tem um novo governo, se troca todos os ministros e, em geral, se vai dando ministérios a determinados partidos políticos que vão ser a base aliada do presidente. Então, lá a base aliada do presidente, os partidos que estão junto com o presidente, eles, em geral, ganham ministérios. Isso é uma espécie de venda, né? Que é uma compra de apoio, né, através do loteamento dos ministérios, para que aqueles partidos votem junto com o presidente e ele possa governar. Isso é essencial para o governo brasileiro, é essencial para que a nossa política funcione, né? Só que, né, aí a gente tem uma outra questão, né, que vocês devem ter visto na mídia, que é alguns políticos de compra de voto, né? A compra de voto entra naqueles políticos que, mercenários, né, que vendem o seu voto. Então, o presidente, para ter maioria, ele, em geral, ele vai lotear os ministérios. Por isso que vocês, por exemplo, se vocês pegarem lá no governo do PT, né, que foi, já faz um tempinho que ele saiu, né, Temer, antes, agora o Bolsonaro, no governo do PT, por exemplo, vocês vão ver que tem muitos ministérios, foi o governo que mais teve ministérios. Por quê? Porque a base aliada do PT era muito grande. E para a base aliada do PT existir, né, ele teve que lotear ministérios. Então ele teve que criar mais ministérios para compor aquela base aliada. Foi isso que aconteceu, por isso que tinha tanto ministério, né? Se vocês forem pegar vários partidos que hoje são críticos ao governo do PT naquela época, são partidos que pertenceram à base aliada do PT. Então, por exemplo, o Partido Progressista, que é um partido que gosta de bater muito no governo do PT e tudo mais, é um partido que era parte da base aliada. O próprio Bolsonaro, que era na época do PP, né, do Partido Progressista, ele pertenceu à base aliada do PT na época, né? E isso aconteceu e tudo mais, isso tem a ver com esses loteamentos de cargos, né? O PP, ele aceitou os ministérios que o PT deu para eles para governar, né? Para governar. Então ele também cedeu a esse tipo de coisa. E vários outros partidos. Isso é muito comum, tá? Isso não é
Não estou criticando o partido A ou B, mas isso aconteceu, né? Se vocês pesquisarem a história dos partidos e as composições, vocês vão ver isso. Não é, isso é público, né, e notório, né? Se vocês, a história vocês entrarem na página do Congresso, na página do Senado do Brasil, tem essas informações, tá? E enfim, acaba esse loteamento e acaba também tendo compra de votos. Então, medidas, sobretudo, que envolvem alteração de lei, né, ou construção de lei, para fazer isso é exigido 2/3 das casas, né, 2/3 do Senado e 2/3 da Câmara de Deputados. 2/3 é muito voto, né? Na Câmara de Deputados são centenas de votos que são necessários para aprovar, né, uma alteração de lei ou criação de uma lei, né? Então, para que isso ocorra, inevitavelmente, o presidente acabava, né, no Brasil, comprando votos, né? A gente viu esses escândalos de corrupção, de compra de votos, era para isso, né? É para que existissem leis e o presidente conseguisse governar. Porque a forma de governo que a gente tem, ela é meio que depende disso. Ela é conivente com essa ideia de composição de maioria no Senado e na Câmara. Isso envolve, né, distribuição de ministérios e, eventualmente, compra de votos, né? Isso é um problema sistêmico do Brasil, tá? Por isso que a gente, às vezes, critica os políticos, né? E, claro, com razão, né? Porque o político ele é conivente com isso, ele não está fazendo nada para mudar, mas mais do que, às vezes, criticar os políticos, a gente tem que entender a forma de governo que a gente tem e entender que o que a gente tem hoje para, de fato, mudar e, sobretudo, lutar contra a corrupção envolve uma reforma política, né? Porque a forma de organização política do Brasil ela é realmente complicada e isso envolve com que a gente se posicione em relação a isso, né? E as pessoas, às vezes, ao invés de atacar o problema concreto que a gente tem, né, ela fica atacando os políticos, né? Os políticos não vão mudar nada, né? Claro que a gente deve questionar, deve cobrar deles e tudo mais, mas a gente, mais que atacar, a gente deveria repensar um pouco o que é a nossa política, né? E isso que eu estou trazendo para vocês, pouquíssimas pessoas sabem, né? Pouquíssimas pessoas entendem como a nossa política funciona, de como é que ela se organiza, né? Entendem essa ideia do presidencialismo de coalizão, de como é que ele funciona, de como é que ele se organiza, entendem muito pouco essa forma equivocada de distribuição dos poderes, né? Que nem eu falei que o legislativo nosso não legisla, que o nosso executivo acaba fazendo isso, o nosso judiciário também. Daí as pessoas às vezes acham, não, é um abuso do judiciário. Não é um abuso, é uma omissão do legislativo. Daí o judiciário acaba se vendo na obrigação de fazer coisas. Daí isso não retira que também, às vezes, o judiciário, por ter esse precedente de ficar legislando, né, por omissão do legislativo, às vezes cria leis que não precisa, né, ou acaba se atravessando e fazendo algumas coisas que não deveria, né, claro. Mas isso ocorre porque a nossa organização política, ela tem equívocos, ela tem formas de funcionamento inadequadas, né? Só que para a gente mudar essas formas de funcionamento para que elas sejam mais adequadas, e aí que entra também um pouco daquela primeira fala que eu fiz, a gente não pode ficar copiando coisas que fazem em outros países, porque a nossa cultura, o nosso país, ele é único, né? O único país do mundo, ex-colônia portuguesa, com o tamanho do Brasil, é só o Brasil, não tem outro país. Então, a gente tem peculiaridades. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. O Brasil foi um dos últimos. Ele tem uma série de questões que são peculiares ao país. E se a gente não levar essas coisas em consideração para pensar a nossa política, a gente vai acabar cometendo equívocos como a gente sempre comete. A gente fica tentando copiar medidas políticas da Alemanha, medidas políticas dos Estados Unidos, e elas não funcionam. Por que elas não funcionam? Porque a gente não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é esses países. É simples, né? A política alemã funciona porque a sociedade alemã é daquele jeito. A política norte-americana funciona porque a sociedade norte-americana tem suas características, tem suas peculiaridades. A nossa funciona do nosso jeito, a gente tem que entender ela e fazer funcionar, né? E isso é um problema que a gente não
a gente tem um problema sério no Brasil porque a gente não faz isso muitas vezes, né? Mas a compreensão do nossa política mesmo, né? Que é uma coisa importante, é importante que a população entenda como é que a política funciona, ela é muito precária. Vocês podem ver o que eu estou trazendo para vocês aqui, vocês tentarem conversar com várias pessoas por aí, muitas desconhecem, né? Ficam surpresas quando a gente explica os mecanismos políticos, porque elas realmente nunca ouviram falar, né? A maioria das pessoas, por exemplo, desconhece o que é presidencialismo de coalizão, nunca ouviu falar nisso, né? E por nunca ouvir falar, não entende como é que a política brasileira funciona, né? Ele fica entrando nesses debates, né, que às vezes a mídia começa a trazer tal e tudo mais, e a mídia, ela é tendenciosa, né? Ela, como eu falei, muitas vezes, em geral, ela não briga com os fatos, mas ela manipula, né? Então, ela dá orientações para as coisas, às vezes equivocadas também, né? E a gente precisa ter uma fonte de conhecer as coisas, né? Então, conheçam a política, né? É importante estudar a política para a gente saber onde é que a gente está, entender, para não ficar criticando as coisas de uma forma vazia, né? Então, ficamos por aqui. Se vocês ficarem com dúvidas sobre isso, porque é um assunto mais complexo, né, vocês me avisem que eu posso gerar um outro material para vocês, faço um diálogo com outros amigos também para trazer material extra para vocês. A gente vai organizando isso, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem, lavem as mãos, se cuidem, né? E nos vemos na próxima. Abração, pessoal!